Rede TV Nacional e a Rede TV Local estarão mudando a sua grade de programação para melhor. O telejornal Conexão será exibido às 17 horas, 5 horas da tarde. Fique com a gente, nós temos o melhor para você. Olá, Marabá, iniciando o nosso telejornal Conexão, hoje, dia 8 de abril de 2026. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Visa conscientizar sobre a prevenção e os cuidados contra a neoplasia, que é uma das principais causas de morte no mundo. Hoje também é o Dia do Sistema Braille. Homenageia José Alves Azevedo, pioneiro na educação de cegos no Brasil e introdutor do sistema de leitura e escrita tátil. Hoje é o Dia Mundial da Astronomia, dedicado à ciência que estuda o universo, astros e galáxias. Hoje também é o Dia dos Correios, data que celebra o serviço de postagem e os profissionais dos Correios. Mas vejamos as manchetes de hoje. Marabá ganha novos ônibus escolar para atender a zona rural. Marabá ganha 200 containers para ajudar na limpeza pública urbana. O 4º Batalhão de Polícia Militar recupera notebook furtado de posto. Em ano eleitoral é preciso redobrar a atenção com as fake news. O governo federal cria protocolo para investigar crime contra jornalistas. E para abençoar o nosso dia, o momento de oração. Passa lá em casa, Jesus. Essas e outras notícias aqui no Conexão. Oferecimento... Tendas do Goiano, Folha 9, Nova Marabá. Fone 991831797. Verdes Mares, churrascaria e pizzaria. O seu ponto de sabor. Marabá ganha novos ônibus escolares para atender melhor o transporte na zona rural dos alunos do ensino básico. Nas últimas horas, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, recebeu um ônibus novo que atenderá o transporte escolar na zona rural de Marabá. O veículo foi adquirido com recursos próprios e possui 59 lugares e elevador para alunos com problema de mobilidade. Muitas reclamações de ônibus velhos, de transporte ruins, principalmente na zona rural. Aqui um ônibus preparado, com ar-condicionado, novo, com tecnologia, com possibilidade de transportar crianças com necessidades físicas, enfim, mais dignidade para transportar as crianças até as escolas. Mais ônibus novos estão chegando para a gente dar um conforto cada vez maior para o que é mais importante para a nossa sociedade, para o nosso futuro, que são as crianças e os jovens que frequentam a escola pública. Então, a gente está muito feliz com mais essas aquisições que estão aqui aportando no nosso município de Marabá. Confirmado pelo DENIT a demolição das pontes sobre o rio Itacaiunas. O DENIT confirmou, através da assessoria de comunicação, a necessidade da demolição e reconstrução das 2 pontes que passam sobre o rio Itacaiunas, na BR-230, que fica aqui em Marabá. Devido a riscos estruturais graves, os análises técnicos concluíram que a ponte mais nova possui problemas irreparáveis, enquanto a antiga ponte sofre com sobrecarga. O projeto está em fase de licitação, com custo estimado em 229 milhões. Até o momento, foram adotadas medidas de restrição de tráfego, além da realização de ensaios e monitoramento das estruturas. Ainda não há data definida para que o início das obras sejam concluídas, uma vez que o processo licitatório está em fase preliminar interna. A ponte mais recente, do lado direito, opera com tráfego lento e restrição de carga de até 4 toneladas. Já a ponte mais antiga, do lado esquerdo, permanece com tráfego normal. O DENIT pede muita atenção dos condutores que passam por esse trecho em alguns horários de pico, para obedecer certas medidas que são adotadas pela Polícia Rodoviária Federal. Eu pessoalmente acho que deveria ter uma investigação melhor sobre essa necessidade
de se demolir essas duas pontes. É preciso ter segurança, mas é preciso também ter responsabilidade com o dinheiro público e também com a mobilidade urbana de uma cidade que tem um trânsito intenso como é Marabá. Fique agora com os nossos patrocinadores e logo em seguida eu retorno no segundo bloco. Eu vou, mas volto logo. O povo de Marabá tem um sangue de gente forte, de quem não se enverga, de quem trabalha, de quem exige um futuro melhor. E é por isso que eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido por esse povo para transformar nossa cidade. Tem acontecido e vai acontecer cada vez mais. São muitos os investimentos em setores nunca antes observados: saúde, transporte, infraestrutura de um modo geral. Vamos construir, com a força desse povo que não se enverga, uma cidade muito melhor a cada dia. Parabéns, Marabá, pelos seus 113 anos. Prezados amigos de Marabá, em nome dos integrantes da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, queria expressar uma homenagem especial à cidade de Marabá pelo seu aniversário. Este ano, a nossa brigada completa também 50 anos de criação e presença em solo marabaense, onde criamos importantes laços de cooperação, amizade e respeito. Ao celebrarmos a história de Marabá, reafirmamos o nosso compromisso institucional com a sociedade marabaense, que pode sempre contar com a dedicação e a prontidão da 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Com grande orgulho e sentimento de pertencimento, parabenizo o estimado município de Marabá por completar 113 anos de história, desenvolvimento e conquista. A Polícia Militar reafirma seu compromisso permanente de servir e proteger, trabalhando lado a lado com a comunidade na promoção da paz social, da ordem pública e da segurança de todos. Este município continue crescendo com união, esperança e progresso, mantendo vivas as tradições e fortalecendo seus valores. Parabenizo pelo aniversário, recebam respeito, admiração e o voto de sucesso de toda a Polícia Militar do Pará. Amigos e amigas de Marabá, sou o Tenente Coronel Ibsen Lima, comandante do 4º BPM da Polícia Militar do Pará. E em nome dos integrantes desta unidade, temos a satisfação em comemorar mais um ano de existência deste grandioso município paraense. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança pública, a proteção e defesa social do povo de Marabá. Além do que, desejamos a prosperidade, o desenvolvimento econômico e muitas oportunidades para gerações futuras. Parabéns, 113 anos da terra fundada por Francisco Coelho. Tendas do Goiano, locação de tendas, palcos, camarotes, estandes planejados para feiras, confraternizações e exposições. Vendemos tendas piramidais, sanfonada, chapéu de bruxa, todas sob medida. Tendas do Goiano, Folha 9, Nova Marabá, fone 991 83 1797. Quando a fome bate, a Verdes Mares tem um sabor certo, a qualquer hora. No almoço, churrascaria completa, carnes selecionadas e buffet delicioso esperando por você. À noite, é festa de sabores, pizza tradicional, lanches caprichados, espetinhos e aquela carne na brasa irresistível. Ambiente familiar e disque entrega para levar tudo até você. Ligue 949-8410-6972, Folha 27, Nova Marabá. Verdes Mares, churrascaria e pizzaria. O seu ponto de sabor. Marabá está modernizando o seu sistema de coleta de lixo na cidade. 200 containers chegaram para fazer um novo trabalho mais racional. Segundo o próprio prefeito, chegará em torno de 1.000 para cumprir essa tarefa.
A limpeza pública urbana de Marabá ganhou um reforço ontem com a chegada de 200 contêineres, cuja capacidade corresponde a 1.100 litros ou 450 quilos por unidade. A entrega ocorreu no pátio do Serviço de Saneamento Ambiental, ASAM. Nos próximos 18 meses, a cada 6 meses, a cidade receberá mais 200 contêineres. As unidades serão usadas para armazenar materiais orgânicos, papelão e produtos químicos. A implantação ocorrerá até o final do mês de maio, com a chegada de novos caminhões coletores adequados para fazer a retirada desse tipo de contêiner. A prefeitura está fazendo sua parte, comprando equipamentos novos, modernizando. Agora com 200 de contêineres, mais quase 1.000 aí estão chegando para a gente colocar nas avenidas principais da cidade. Pedimos que a população evite colocar o lixo na rua, a não ser pouco antes da passagem do coletor, mas se você tiver que colocar, pelo menos coloque dentro do container, para que eles possam recolher com mais agilidade, porque os novos coletores vão ter instrumentos, garras, que vão recolher esses containers para fazer uma coleta mais ágil, mais eficiente. Então a gente conta com a colaboração, porque nenhum investimento vai ser útil se a gente não tiver a colaboração da população. 3 pessoas são presas suspeitas de estar com tráfico de drogas ali no residencial Tiradentes. Intensificar sempre o combate ao tráfico de drogas é uma das principais metas do 4º BPM, comandado pelo Tenente-Coronel Ibsen. Isso porque já foi comprovado que o tráfico é a mola propulsora para o cometimento de outros crimes. Com essa meta, a 1ª e 2ª Companhia do quartel realizam operações contínuas no combate a essa modalidade de crimes. Na noite de ontem, contando com o apoio da população, a Polícia Militar recebeu informações de que 3 indivíduos estavam traficando de cara limpa em via pública no residencial Tiradentes, núcleo de Morada Nova. Ao chegarem no endereço indicado, a guarnição, comandada pelo 3º Sargento Jones, Cabo M. Silva, Cabo Barros e Soldado S. Moraes, visualizaram os 3 suspeitos. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas ao lado do trio, a guarnição localizou embaixo de uma pedra 14 pedras de crack e 2 porções de cocaína. Diante da situação flagrancial, os 3 foram conduzidos para os procedimentos cabíveis no plantão de ontem para hoje da Delegacia de Polícia Civil. Fique agora com os nossos patrocinadores e logo em seguida eu retorno no 3º bloco. Eu vou, mas volto logo. Parabéns, Marabá, 113 anos de história, terra de gente aguerrida, trabalhadora. Parabéns a todos que constituem a nossa cidade, muita alegria em poder representar o Parlamento Municipal e parabenizar a nossa cidade. Desejar muita prosperidade, muita paz a todos nós que vivemos aqui, que somos filhos dessa terra, seja de nascimento, seja por adoção. E vamos em frente, bora trabalhar. Parabéns, Marabá, terra querida, terra amada. Ei, Marabá, 113 anos de história política e administrativa. Parabéns. Que nosso povo que veio para essa terra ajudar a construir essa história linda de Marabá, de muitos pioneiros, muitos guerreiros. Uma cidade acolhedora, uma cidade próspera. Vamos continuar cuidando da nossa Marabá, para continuar prosperando. Não vamos deixar que as vaidades, que as faltas de competência retroceda no seu progresso. Quem ama, cuida. Vamos amar a Marabá, para ter uma Marabá cada dia melhor, mais acolhedora e o desenvolvimento pujante. Parabéns, Marabá. Ser marabaense é ter orgulho da nossa história e do nosso povo. É viver em uma cidade que cresce, que luta e que não para. Eu vim da zona rural e conheço de perto quem produz e move essa cidade. E sigo lutando por esse povo todos os dias. Parabéns, Marabá, pelos seus 113 anos. Orgulho de fazer parte dessa história.
Amigas e amigos, venho neste momento parabenizar a nossa amada cidade de Marabá pelos seus 113 anos. Marabá, cidade que abraça e encanta a todos pela sua história, beleza, rica cultura e principalmente pelo seu povo, que enfrenta as dificuldades do dia a dia com firmeza. Mas é um povo que sabe ser feliz e aproveitar as maravilhas que só a nossa cidade tem, como o pôr do sol mais belo e as lindas águas que banham nossa cidade. Agradeço por acolher a mim e a minha família. Feliz 113 anos, Marabá. O 4º Batalhão de Polícia Militar, através dos seus homens, recuperou de maneira rápida um notebook roubado num escritório no posto de gasolina ali na Folha 28. Ontem nós mostramos aqui no nosso programa esse vídeo. Ele mostra um indivíduo arrombando a porta de uma lanchonete que fica anexa a um posto de combustíveis na Folha 28, núcleo de Nova Marabá. Uma ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil e o vídeo foi repassado para as viaturas de serviço de dia do 4º BPM, que deram uma resposta rápida e eficaz. Na tarde do mesmo dia, o produto do furto, um notebook, já havia sido recuperado e o receptador detido. O indivíduo que arrombou a loja ainda não foi preso, mas já foi identificado e pode cair a qualquer momento. E o notebook já foi devolvido ao seu legítimo proprietário, como informou o oficial de dia que comandou a operação. A gente teve acesso à informação através do nosso comandante, entrou em contato com a gente logo quando eu assumi o serviço. Hoje eu estou na função de oficial de dia, comandando o policiamento aqui na área do 4º Batalhão. E a gente passou de imediato para as viaturas de área. A viatura da área que pega ali a Folha 34 já foi logo para aquela região que a gente tinha conhecimento que poderia ser um morador de rua viciado, né? E a gente já fez uma diligência ali na área da Folha 34 e aí a gente conseguiu algumas informações onde possivelmente tinha um receptador que tinha trocado na verdade esse computador que tinha sido furtado por algumas pedras de crack. E aí a viatura fez uma diligência, conseguiu o endereço do menor, que na verdade era um menor lá que tinha efetuado essa troca em algumas pedras de crack, e aí teve contato com o menor e o menor logo abriu o jogo e disse que tinha adquirido esse computador trocado em algumas pedras de crack. E ele informou também que o computador estava escondido numa área de mata, lá na Folha 34. A viatura deslocou até o local, conseguiu pegar o computador. O menor, todo momento, foi acompanhado com seu tio, por ser menor de idade, e foi apresentado aqui na seccional para as providências cabíveis. A importância da vítima comunicar rapidamente à polícia, comandante? Que fez com que a gente conseguisse, né, lograr êxito aí na missão, porque se demora mais um tempo aí, com certeza ele já teria repassado esse computador para frente. Então é muito importante as vítimas aí estar comunicando, fazendo o boletim de ocorrência, que é o procedimento padrão, e depois entrando em contato com a Polícia Militar para que a gente possa ter respaldo para estar fazendo o nosso serviço da melhor maneira possível. Um homem que estava fugindo para outro estado em um trem foi preso pela Polícia Militar. A ação de recaptura do foragido começou após a Polícia Militar de Marabá receber informações da Superintendência de Polícia Federal que o foragido usaria a malha viária para tentar fugir da região utilizando o trem de passageiros. Foi quando o comandante da 1ª Companhia do 4º BPM acionou o 15º PBD da Vila Itainópolis, comandado pelo 2º Sargento Moraes, que enviou uma guarnição para a estação
operação de trem, e essa com apoio do chefe de segurança do trem de passageiros, localizaram Railson Corrêa da Costa. Esse informou que já sabia do mandado judicial de prisão contra a sua pessoa. Ele afirmou ainda que havia embarcado em Parauapebas e pretendia chegar até Santa Inês, no estado vizinho Maranhão, mas teve sua fuga interrompida pela Polícia Militar do 4º BPM de Marabá. Fique agora com os nossos patrocinadores e logo em seguida eu retorno no quarto bloco. Eu vou, mas volto logo. Minhas amigas, meus amigos e meus irmãos de Marabá, nesse momento eu quero me unir a todos vocês para celebrarmos juntos, com alegria e muito júbilo, os 113 anos de Marabá. Marabá que é próspera, Marabá que é forte, Marabá que é resiliente, Marabá de um povo trabalhador, correto, determinado, que sabe o que quer da vida, construir uma grande cidade com muita qualidade de vida e oportunidade para todo mundo. Por isso Marabá pode continuar contando com a gente. Nosso apoio a Marabá não é só de palavra, mas acima de tudo de investimentos. São mais de 21 milhões de reais que temos destinado a essa cidade, recursos que estão contribuindo para o desenvolvimento da cidade, melhorando o atendimento dos serviços, principalmente na área de saúde. Quero continuar junto com vocês, fazendo Marabá todo dia melhor. Contem conosco, meus parabéns, grande Marabá. Deus continue abençoando essa bela cidade. 113 anos dessa bela e tão querida cidade Marabá, no estado do Pará. Olha, o nosso mandato tem um respeito, tem um carinho, tem uma relação muito especial com Marabá. Eu, desde que era sindicalista, tantas lutas, tantas conquistas, depois na Assembleia Legislativa e agora aqui na Câmara Federal, buscando abrir as portas para que os programas, que as políticas públicas do governo federal cheguem até nossa gente aí em Marabá. Olha, é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês do aniversário de 113 anos de Marabá. Um forte abraço para o deputado federal Ayrton Faleiro. Viva Marabá! Parabéns, Marabá, que no próximo dia 5 de abril comemora mais um aniversário. Eu, minha esposa e meus filhos, que nascemos nessa terra querida, queremos renovar nossos votos de felicidades a todos e todas. Contem conosco, com toda a minha capacidade de articulação, de luta, para fazer com que Marabá continue sendo a líder da nossa região, gerando empregos e oportunidades. Feliz aniversário! Olá, amigos de Marabá. Marabá chega enfim aos seus 113 anos, vivendo com muita intensidade. Um tempo marcado por muito trabalho e transformações. Cada obra, cada melhoria, cada projeto em andamento tem um propósito bem maior: levar mais qualidade de vida, dignidade e oportunidades para a população. É assim, com trabalho e compromisso, que seguimos construindo uma cidade cada vez melhor para todos. Parabéns, Marabá, pelos seus 113 anos, parabéns toda a população de Marabá e juntos vamos construindo tempos melhores. Parabéns, Marabá, por esses 113 anos. Que Deus nos abençoe e muito obrigado por ter me recebido nessa terra maravilhosa. Que sou grato a tudo, a essa cidade maravilhosa. Que Deus nos abençoe e as coisas acontecem naturalmente. E agradeço o povo de Marabá, essa população maravilhosa, os amigos, as famílias que a gente conhece, que já tem esse conhecimento que nos traz esse respeito e amizade. Muito obrigado, Marabá, por ter me acolhido há 25 anos. Em ano eleitoral é preciso redobrar os cuidados e a fiscalização sobre a questão das fake news. Escolher um candidato é como decidir o rumo de uma estrada que será percorrida pelos próximos 4 anos. Mas em meio a tantas informações, o que acontece quando parte desse caminho é guiado por notícias falsas? É nesse momento que o bom senso vira um verdadeiro aliado. Eu procuro fontes confiáveis, assim, na internet, geralmente jornais que já são muito conhecidos nacionalmente,
internacionalmente também, os jornais do Estado, que a gente sabe que investiga um pouco a fundo sobre a informação. Tenho muito medo de compartilhar uma fake news. As plataformas digitais têm papel central nessa dinâmica. Embora sejam espaços de debate, também funcionam como terreno fértil para notícias falsas. Normalmente eu vou nos veículos de notícia que realmente são confiáveis, que são verificados para mim achar a informação correta e ver se ela é verdade. A dificuldade em identificar o que é verdadeiro ou não pode afetar diretamente a formação da opinião pública. Principalmente na questão da política, que a gente acaba vendo muitas informações desencontradas, tiradas de contexto. Então, assim, não só informação falsa, mas a informação que não vem acompanhada de um contexto, de um sentido. Então, assim, a informação solta, avulsa, ela também é desinformação e também é prejudicial. Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a desinformação representa uma ameaça concreta à democracia. A Justiça Eleitoral, como sabemos, ela é responsável pela saúde do processo eleitoral. E a desinformação ela vem para atrapalhar, para contaminar a vontade do eleitor, que deve ser livre e soberana. A desinformação ela pode ter o potencial de alterar o resultado eleitoral. E o compromisso da Justiça Eleitoral, há muitos anos no país, é exatamente com a verdade eleitoral. O candidato ou a candidata que apostam em usar essas estratégias ilícitas, ilegais, é sempre uma atividade de muito risco. Não adianta só participar do processo eleitoral e ganhar as eleições. Tem que ganhar com lisura, que é um princípio do direito eleitoral fundamental e que o tribunal tem levado à risca. Em um cenário onde a informação circula em alta velocidade, o cuidado com o que se consome e se compartilha é essencial. Afinal, mais do que um simples clique, o voto é uma escolha que define os rumos de toda uma sociedade. Conteúdo de ódio e misoginia podem ter impacto fora das redes sociais e afetar a segurança das mulheres. Em inglês, que significa pílula vermelha. A expressão faz referência ao filme Matrix, em que o personagem escolhe entre duas opções: permanecer na ilusão ou enxergar a realidade. Red Pill é exatamente aquela metáfora que eles fizeram entre a pílula azul, aquele que você vai esquecer, que você não vai tomar, aquela pílula azul que você não vai abrir sua mente, e a pílula vermelha, que é o Red Pill, que vai abrir sua mente, que você vai quebrar todos os estigmas, que você vai ver tudo com a clareza. Só que pegaram isso para exatamente a elevação do machismo. Nas redes sociais, o movimento chamado Red Pill ganha força entre os homens. Em muitos casos, influenciadores utilizam desses espaços para propagar uma visão distorcida de masculinidade, com discursos misóginos e machistas. Eu não tenho dó, cara, da mulherada. De verdade, não tenho dó. Sabe por quê? Eu tenho um pouco de pena do ponto de vista humano, mas do ponto de vista comportamental, mano, nenhuma mulher tem dó de um cara quando ela tem que largar o cara pra trás. São falas extremamente machistas, preconceituosas, que pregam a soberania dos homens sobre as mulheres, a questão de que os homens devem mandar, que as mulheres devem obedecer. E esses conteúdos, eles são propagados sem qualquer limitação. Apesar de ser um tema desconhecido para muita gente, quando explicamos do que se trata, a percepção muda. Como você não valoriza de onde você veio, de como você veio. Tem que mudar a mentalidade de um bocado de homem no Brasil. Feminicídio vem aumentando por conta até de atitudes desse tipo de discriminação, de indiferença com as mulheres. Ainda não existe uma legislação específica para o movimento, mas o Senado aprovou um projeto que criminaliza o discurso de ódio e a aversão às mulheres, chamada de misoginia. Partindo do crime de injúria, mas com uma pena maior, uma pena aumentada, também de 2 a 5 anos, exatamente para coibir que essas condutas misóginas aconteçam e sejam reproduzidas, seja no dia a dia e seja também nesse âmbito virtual. Antecipar até mesmo a violência psicológica, porque está se antecipando o discurso que naturaliza a violência psicológica. E com isso, a gente está criminalizando a misoginia. O objetivo é sempre antecipar o ciclo para evitar que se chegue ao nível mais profundo e inevitável, que seria o feminicídio. A preocupação das autoridades é quando esses discursos saem das redes sociais e passam a ter impacto na vida real com casos de violência contra mulheres. Aqui em Feira, no mês de março, foram registradas 302 ocorrências de violência contra as mulheres. A gente vê que
as penas estão sendo aumentadas, crimes novos estão sendo criados, os processos estão sendo agravados. Tudo isso já está sendo feito para justamente evitar que a violência contra a mulher continue avançando da forma que vem avançando. Fique agora com os nossos patrocinadores e logo em seguida eu retorno no quinto bloco. Eu vou, mas volto logo. Parabéns, Marabá, 113 anos de história, terra de gente aguerrida, trabalhadora. Parabéns a todos que constituem a nossa cidade, muita alegria em poder representar o Parlamento Municipal e parabenizar a nossa cidade. Desejar muita prosperidade, muita paz a todos nós que vivemos aqui, que somos filhos dessa terra, seja de nascimento, seja por adoção. E vamos em frente, bora trabalhar. Parabéns, Marabá, terra querida, terra amada. Ei, Marabá, 113 anos de história política e administrativa. Parabéns. Que o nosso povo que veio para essa terra ajudar a construir essa história linda de Marabá, de muitos pioneiros, muitos guerreiros. Uma cidade acolhedora, uma cidade próspera. Vamos continuar cuidando da nossa Marabá, para continuar prosperando. Não vamos deixar que as vaidades, que as faltas de competência retroceda no seu progresso. Quem ama, cuida. Vamos amar a Marabá, para ter uma Marabá cada dia melhor, mais acolhedora e o desenvolvimento pujante. Parabéns, Marabá. Ser marabaense é ter orgulho da nossa história e do nosso povo. É viver em uma cidade que cresce, que luta e que não para. Eu vim da zona rural e conheço de perto quem produz e move essa cidade. E sigo lutando por esse povo todos os dias. Parabéns, Marabá, pelos seus 113 anos. Orgulho de fazer parte dessa história. Amigas e amigos, venho neste momento parabenizar a nossa amada cidade de Marabá pelos seus 113 anos. Marabá, cidade que abraça e encanta a todos pela sua história, beleza, rica cultura e principalmente pelo seu povo, que enfrenta as dificuldades do dia a dia com firmeza. Mas é um povo que sabe ser feliz e aproveitar as maravilhas que só a nossa cidade tem, como o pôr do sol mais belo e as lindas águas que banham nossa cidade. Agradeço por acolher a mim e a minha família. Feliz 113 anos, Marabá. O governo federal cria um protocolo para investigar crimes cometidos contra jornalistas. Um dia estão na região amazônica por causa da desnutrição dos indígenas Yanomami. No outro, no Rio Grande do Sul, para cobertura das enchentes. Depois, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, para registrar os mais de 120 mortos em uma operação policial. Ou aqui mesmo, na capital federal, para cobrir a tentativa de golpe de Estado e a destruição na Praça dos Três Poderes. O trabalho dos jornalistas é um dos pilares da democracia. E hoje, na data que o profissional é celebrado, o governo lança um protocolo específico para investigar crimes contra a categoria. Ele contribui para qualificar a atuação dos órgãos de segurança pública, dar mais consistência às investigações e fortalecer a proteção dos jornalistas e comunicadores. De acordo com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, em 2025 o país registrou 66 casos de violência não letal envolvendo jornalistas. A cada 5 dias, a imprensa brasileira sofreu algum tipo de ataque. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil aparece na 63ª posição entre os 180 países no ranking de liberdade de imprensa. Crimes contra jornalistas não são crimes comuns. Quando o jornalista é ameaçado, agredido ou assassinado por causa do seu trabalho,
não é apenas uma pessoa que está sendo atacada. É o direito da sociedade à informação, é a transparência pública, é o próprio fundamento da democracia que estão sob risco. O documento é estruturado em 4 eixos: proteção imediata da vítima e dos familiares, qualificação das investigações, preservação das provas, escuta qualificada das vítimas e testemunhas. O protocolo ainda estabelece uma investigação especial de desaparecimento de jornalistas e reconhece que a perseguição pode ser agravada por vulnerabilidades relacionadas a gênero, raça, orientação sexual ou condição socioeconômica. As mulheres são as principais vítimas, especialmente no ambiente digital. Jornalistas mulheres enfrentam ameaças que não se limitam às agressões físicas ou às intimidações nas ruas. Elas são alvos de ataques coordenados nas redes sociais. Número de adolescentes sem religião aumentou em 40% em 10 anos. O estudo ouviu mais de 21 mil pessoas em todo o país, de diferentes faixas etárias, e comparou os anos de 2012 com 2023. Na média geral, em 2012, quase 10% da população dizia não ter religião. Agora, uma década depois, quase 12% da população diz não ter religião. Dentre os mais jovens, de 14 a 17 anos, em 2012, 14% diziam não ter religião. Agora são 20%. A importância da religião também caiu entre os mais jovens. Em 2012, 66% consideravam a religião como algo muito importante. Agora, 58% consideram a religião como algo muito importante. O perfil religioso também mudou. A participação dos católicos caiu de 72% para 63% em uma década. E a de protestantes subiu subiu de 28% para quase 37%. Em relação ao gênero, o percentual de mulheres que consideram a religião algo muito importante é maior do que o percentual de homens. E agora os nossos representantes. O vereador Ilke Moraes, da tribuna da Câmara, afirma que a saúde de Marabá está na UTI. E, de certa forma, quando se critica, tem que ter informação verdadeira. Eu posso citar uma informação verdadeira de que o prefeito falou que iria resolver o problema da saúde de Marabá em 30 dias. Nós temos provas disso. Inclusive apoiado por alguns políticos dessa casa. Me digam qual foi a solução que aconteceu em 30 dias. Nós estamos aí próximo dos 15 meses. O centro de cirurgia eletiva, que a fila era 4.000 e dobrou para 8.000, foi realizado ontem a primeira cirurgia, depois de quase 15 meses, entendeu, Araújo? Então a informação verdadeira ela tem sempre que prevalecer. Não adianta, pelo fato de se aproximar a eleição, vereador Márcio, querer lacrar em rede social. Isso não dá certo em Marabá. Isso já está comprovado. O que tem que fazer é entrega, é cobrança, é realmente a investigação séria do que está acontecendo na saúde de Marabá. Por exemplo, ontem o governo municipal foi apresentar no Conselho de Saúde um chamamento público já com uma empresa de fora credenciada para atendimento oftalmológico. Mais 7,5 milhões que sai de Marabá, Wanda, que vai, obviamente, para uma empresa de fora. E estão deixando as empresas que prestam o serviço de qualidade de Marabá, Márcio, em detrimento, em favorecimento de outras de fora. Isso está errado. O governo precisa entender que ele precisa priorizar o mercado local, o empresário local. Seja na saúde, seja outra coisa. Ele ganhou a eleição com um mimimi, um enroleixo, uma lenga-lenga, dizendo que o outro candidato era forasteiro. As atitudes dele é só para os forasteiros. Isso é muito contraditório, isso é vergonhoso. Isso chega a ser esdrúxulo. É fazer show, a política de pão e circo, enquanto o povo morre lá na fila do hospital. Vai no posto de saúde. Bora lá, vereadores. Desafio aqui, bora. Eu vou junto. Bora ver como é que está o atendimento lá. É vergonhoso o que está passando a saúde de Marabá.
E não adianta a gente querer comparar a estrutura do Estado, esse hospital materno-infantil regional, que se ele funcionar um dia, ele atende mais gente do que a cirurgia eletiva de uma semana. Vocês entenderam? Ele é um aparelho gigante, não dá para comparar. Essa comparação ela não pode nem ser citada. A vereadora Wanda Américo protesta contra a adoção de atas para beneficiar empresas fora do município, em detrimento de empresas aqui registradas e trabalhando dentro do nosso município. Esse dinheiro não vai ficar aqui, não vai circular. A cidade está sentindo falta dos recursos que estão à fuga nas adesões das atas para as empresas de outros estados. Uma pessoa que fez um discurso, uma campanha falando dos forasteiros. E nós deparamos com a realidade, os empresários dessa cidade que investiram, que investem na cidade. Cada licitação que tem, cada adesão que tem a uma ata é assustador. Cada credenciamento que tem de um serviço de fora é assustador. Nós temos muitas clínicas oftalmológicas no município de Marabá. Gente que investiu muito recurso, adotou essa terra, ajudando essa terra a crescer, a desenvolver os empresários. Aí vem mais uma credenciamento de uma clínica de Minas Gerais. 7 milhões e 500 de oftalmologia. Esse dinheiro não vai ficar aqui, não vai circular. A cidade está sentindo falta dos recursos que estão à fuga nas adesões das atas para as empresas de outros estados. Isso não é brincadeira, o município está sentindo falta. O dinheiro não está mais circulando na cidade por conta dessas adesões indiscriminadas, fora de propósito, em detrimento dos profissionais e das clínicas e do desenvolvimento de Marabá. Quando você tira um recurso desse daqui, você está deixando de circular esse dinheiro aqui. Isso é um crime. Isso você dá fuga de receita dessa cidade. E nós não podemos assistir simplesmente de braços cruzados, passando pano, fazendo de conta que não estamos vendo. Isso está acontecendo com muita frequência. Aqueles que estão aqui investiram nessa terra para desenvolver e agora estão fora desse serviço. Antigamente eram 2, 3 clínicas que eram credenciadas para fazer esse tipo de serviço, as cirurgias oftalmológicas, e agora tu traz uma lá de Minas Gerais. Isso é brincadeira. Esse tipo de coisa é perverso. Isso é um crime contra a economia do município. E a gente não pode se calar. Então eu acho que a coisa está indo longe demais. Senhor presidente, vamos ver os contadores dessa casa, ou contratar uma equipe de contadores para nós ver, fazer um levantamento de quantos milhões já saíram de Marabá para outros estados com adesão de atas e credenciamentos. Porque isso eu nunca vi na história de Marabá. Tenho 9 mandatos e nunca vi um descalabro desse. Antigamente a coisa mais rara é se fazer uma adesão de ata. E o deputado Ayrton Faleiro, na tribuna da Câmara Federal, afirmou que está garantido a Casa da Mulher Brasileira em Marabá. Pessoal, participando aqui da Comissão Geral, aqui na Câmara dos Deputados, com a presença da ministra Márcia Lopes, para debatermos sobre o combate ao feminicídio. Nós queremos as mulheres protagonistas da sua vida, da sua história e a atuação dela em todos os espaços da sociedade. Mas eu aproveitei a oportunidade para conversar com a ministra e ela confirmou que a Casa da Mulher Brasileira em Marabá, que é uma pauta nossa, do Movimento de Mulher, do meu companheiro de seu Tencato, da Bernadette, está confirmada a Casa da Mulher Brasileira em Marabá. E aproveitei também para agradecer a emenda parlamentar que o Ministério já pagou para o nosso projeto de elaboração de projetos para que as mulheres do Pará acessem os programas e as políticas públicas. Estou muito feliz por estar participando dessa luta contra o feminicídio.
O senador Zequinha Marinho solicita da relatoria o piso salarial dos profissionais de apoio técnico administrativo da educação básica. Em nome dessa turma, eu conheço a educação de perto, eu sou pedagogo também, eu sei a importância do não docente, né? Todos os serviços, sempre. Não dá para funcionar uma escola, dá? Não dá. Então a gente precisa dar honra a quem tem honra e fazer que esse projeto seja aprovado e dê um mínimo de dignidade aos senhores que trabalham, né, nas escolas como secretário técnico, não administrativo. Essa é a verdade. Portanto, queridos, contem conosco. Estou solicitando ao presidente que me dê a relatoria do Senado Federal, né, para que a gente possa rapidamente relatar e votar e pedir, né, digamos assim, urgência lá na comissão ainda, para que venha para o plenário grande e a gente aprove. Fizemos já em outras ocasiões, fomos muito bem sucedidos. Quero aqui agradecer em nome do Estado do Pará a vocês, senador Zequinha Marinho, pelo comprometimento de estar junto à nossa categoria, empenhado para a discussão do PL 2531. Abraço a todo mundo, contem conosco sempre. E agora o momento de reflexão com o pastor Marcelo Vieira, que traz o tema Ser uma boa pessoa no mundo para agradar a Deus. Graça e paz. No livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 21, Jesus vai dar uma resposta para os seus indagadores. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Quando Jesus ele vai abordar sobre isso, havia um questionamento se nós deveríamos pagar os impostos. E Jesus ele vai dizer o seguinte: qual é a face que está estampada na moeda? É a de César? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O mais interessante é que Jesus ele foi provedor para com Pedro que ele pagasse os impostos a qual ele devia. Quando eu olho para esta palavra, eu posso entender junto contigo que Jesus ele não faz questão das coisas do mundo. Ele pode prover, ele pode abençoar, mas necessariamente ele não requer da gente aquilo que o mundo tem para oferecer. Ao contrário, ele faz prover na nossa vida porque ele é o criador deste mundo. Mas aquilo que ele requer de nós é um coração vívido, é um coração que possa se deleitar na sua presença, é um coração que possa buscar a fazer a sua vontade. Então, com esta palavra eu entendo que ele não quer que a gente seja avarento, que ele não quer que a gente seja soberbo, que ele não quer que a gente seja pessoas ligadas tão somente ao que é material, mas que nós venhamos a ser compassivos, justos, amorosos, assim como ele é. Amorosos, assim como ele é. E diante a esta palavra que ele liberou, é muito fácil trazer um sinônimo, como se ele estivesse abordando, falando: dê ao mundo o que é de mundo, mas dá para Deus aquilo que vem de Deus. E nós fomos gerados para Deus, criados para Deus, somos de Deus, então podemos oferecer muito mais para o nosso Deus, A nossa alegria vamos oferecer para Deus, a nossa felicidade para Deus, as nossas conquistas para Deus. As coisas do mundo são indispensáveis para a gente viver: trabalho, salário, saúde, bem-estar, lazer, tudo é indispensável para a gente viver, mas nós não devemos esquecer de dar para Deus aquilo que é de Deus. Por hoje é só. Tenham todos um bom final de quarta-feira. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, isto é, às 17 horas, 5 horas da tarde. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, muito obrigado e até lá. Mas eu vou e volto logo.
TV Nacional e a Rede TV Local estarão mudando a sua grade de programação para melhor. O telejornal Conexão será exibido às 17 horas, 5 horas da tarde. Fique com a gente, nós temos o melhor para você. Alô, povo do meu coração, ligue para o seu telejornal Conexão. Aqui colocamos o seu assunto, a pauta do seu bairro na nossa agenda.